Boa noite, vereadoras, vereadores, servidores da casa, na plateia, Valdemir Marques, aqui presente, obrigado pela presença. Solicitamos ao técnico legislativo da casa, Dr. Advino das Graças Silva, que proceda a chamada dos vereadores. Ana Ruth Seco Matesco. Presente. Antônio Roberto Marques de Souza. Presente. Glauco Rogério Gisleg. Presente. Guilherme Henrique Hoffmann. Presente. José Rogério dos Santos. Presente. Lília de Cássia Piscinati Gomes. Presente. Sidney Rogério Ribeiro. Presente. Soraya Santa Rosa Bauerman Estevão. Presente. E Wagner da Silva. Presente. Constatado o quórum, convido a todos para ficar em pé. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito o vereador Glauco Rogério Gisleg que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite. Deus, o fiel guarda dos homens. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te aguarda. É certo que não dormita, nem dorme, o guarda de Israel. Obrigado pela palavra, vereador Glauco. Coloco a apreciação dos nobres vereadores a ata da reunião ordinária do dia 3 de fevereiro de 2020 para retificação ou impugnação. Não havendo retificação ou impugnação, considero aprovada a referida ata. Solicito o primeiro secretário da Casa, vereador pastor Antônio Roberto Marques de Souza, que proceda à leitura das matérias do expediente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, senhor presidente e comunidade presente. Projeto de Lei 11/2020 dispõe sobre a denominação de rua do município e da outras providências. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta a mesa executiva da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, para a devida apreciação do soberano plenário, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A rua, sentido sul-norte, prolongamento da rua Antônio Oste, medindo 3.760 metros e 42 metros quadrados, encravada entre as quadras 1,7, 2,8, 3,9, 4,10, 5,11 e 6,12 do residencial Hoffmann, e o seu prolongamento no residencial Alto das Palmeiras, medindo 3.665,34 metros quadrados, encravada entre as quadras 6,12, 5,11, 4,10, 3,9, 2,8 e 1,7. Nesta cidade, passa a denominar Rua Antônio Oste. Artigo 2º. Fica o chefe do Executivo autorizado a confeccionar e afixar placas indicativas da denominação referida no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Para fazer as despesas inerentes da presente lei, poderá utilizar da seguinte dotação orçamentária, prevista na Lei 2093/2019, de 26 de 11 de 2019, Orçamento Municipal para 2020. 07060, 15451, 0008, 2064, 33, 90, 30, 0000. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2020, Antônio Roberto Marques de Souza, vereador.
Justificativa. A presente matéria visa homenagear o pioneiro do município de Sertanópolis e tornar oficial, por meio do projeto em tela, o nome desta rua nos referidos loteamentos. Tem ainda a finalidade de proporcionar à população que não dispõe de acesso momentâneo ou permanente a aplicativos de localização a identificação tradicional física do logradouro tão necessária para que possa se localizar. Diante do exposto, solicito vossa apreciação e apoio para a aprovação do mesmo. Projeto de Lei 12/2020, súmula, dispõe sobre a denominação de rua no município e dá outras providências. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta à mesa executiva da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, para a devida apreciação do soberano plenário, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, a primeira rua, sentido oeste-leste, medindo 6.641,93 metros quadrados, encravada entre as quadras 1 e 2, 7 e 8 e as quadras 13 e 14 do Residencial Hoffmann, nesta cidade passa a denominar Rua Antônio Escaramal. Artigo 2º, fica o chefe do Executivo autorizado a confeccionar e afixar placas indicativas da denominação referida no artigo 1º desta lei. Artigo 3º, para fazer as despesas inerentes da presente lei, poderá utilizar da seguinte dotação orçamentária prevista na Lei 2.903/2019, de 26/11/2019, Orçamento Municipal para 2020, 07060, 15.451, 0008, 2064, 33, 90, 30, 0000. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2020, Antônio Roberto Marques de Souza, vereador. A presente matéria visa homenagear o município, o pioneiro do município de Sertanópolis, e tornar oficial, por meio do projeto em tela, o nome desta rua no referido loteamento. Tem ainda a finalidade de proporcionar à população que não dispõe de acesso momentâneo ou permanente a aplicativos de localização a identificação tradicional física do logradouro tão necessária para que possa se localizar. Diante do exposto, solicito vossa apreciação e apoio para a aprovação do mesmo. Projeto de Lei 013/2020 dispõe sobre a denominação de rua no município e dá outras providências. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta à mesa executiva da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, para a devida apreciação do soberano plenário, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A segunda rua, sentido oeste-leste, medindo 6.617,86 metros quadrados, encravada entre as quadras 2 e 3, 8 e 9 e 14 e 15 do Residencial Hoffmann, nesta cidade, passa a denominar Rua Oscar Hoffmann Filho. Artigo 2º, fica o chefe do Executivo autorizado a confeccionar e a fixar placas indicativas da denominação referida no artigo 1º desta lei. Artigo 3º, para fazer as despesas inerentes da presente lei, poderá utilizar da seguinte dotação orçamentária prevista na Lei 2.903/2019, de 26/11/2019, Orçamento Municipal para 2020, 07060, 15.451, 0008, 2064, 33, 90, 30, 0000. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2020, Antônio Roberto Marques de Souza, vereador. Justificativa. A presente matéria visa homenagear o pioneiro do município de Sertanópolis e tornar oficial, por meio do projeto em tela, o nome desta rua no referido loteamento. Tem ainda a finalidade de proporcionar à população, que não dispõe de acesso momentâneo ou permanente
a aplicativos de localização, a identificação tradicional física do logradouro tão necessária para que se possa localizar. Diante do exposto, solicito vossa apreciação e apoio para a aprovação do mesmo. Projeto 14/2020 dispõe sobre a denominação de rua no município de Sertanópolis e dá outras providências. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta à mesa executiva da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, para a devida apreciação do soberano plenário, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, a terceira rua sentido oeste-leste, medindo 6.624,70 metros quadrados, encravada entre as quadras 3 e 4, 9 e 10, e as quadras 15 e 16 do residencial Hoffmann, nesta cidade, passa a denominar Rua Pedro Favoreto. Artigo 2º, fica o chefe do Executivo autorizado a confeccionar e a fixar placas indicativas da denominação referida no artigo 1º desta lei. Artigo 3º, para fazer as despesas inerentes da presente lei, poderá utilizar da seguinte dotação orçamentária, prevista na Lei 2.903/2019, de 26/11/2019, Orçamento Municipal para 2020, 07060 15.451 0008 2064 33 90 30 0000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2020. Justificativa. A presente matéria visa homenagear o pioneiro do município de Sertanópolis e tornar oficial, por meio do projeto em tela, o nome desta rua no referido loteamento. Tem ainda a finalidade de proporcionar à população que não dispõe de acesso momentâneo ou permanente a aplicativos de localização, a identificação tradicional física do logradouro tão necessária para que possa se localizar. Diante do exposto, solicito vossa apreciação e apoio para a aprovação do mesmo. Projeto de Lei 15/2020 dispõe sobre a denominação de rua no município e dá outras providências. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta à mesa executiva da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, para a devida apreciação do soberano plenário, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, a quarta rua sentido oeste-leste, medindo 6.638,86 metros quadrados, encravada entre as quadras 5 e 6, 11 e 12 e as quadras 17 e 18 do residencial Hoffmann nesta cidade, passa a denominar Rua Luiz Bersanetti. Artigo 2º, fica o chefe do Executivo autorizado a confeccionar e a fixar placas indicativas da denominação referida no artigo 1º desta lei. Artigo 3º, para fazer as despesas inerentes da presente lei, poderá utilizar da seguinte dotação orçamentária prevista na Lei 2.903/2019, de 26/11/2019, Orçamento Municipal para 2020, 07060 15.451 0008 2064 33 90 30 0000. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2020. A presente matéria visa homenagear o pioneiro do município de Sertanópolis e tornar oficial, por meio do projeto em tela, o nome desta rua no referido loteamento. Tem ainda a finalidade de proporcionar à população que não dispõe de acesso momentâneo ou permanente a aplicativos de localização a identificação tradicional física do logradouro, tão necessária para que possa se localizar. Diante do exposto, solicito vossa apreciação e apoio para a aprovação do mesmo. Projeto de Lei 16/2020
Súmula dispõe sobre a denominação de rua no município e dá outras providências. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta à mesa executiva da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, para devida apreciação do soberano plenário, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, a avenida sentido oeste-leste, medindo 13.333,21 metros quadrados, encravada entre as quadras 4 e 5, 10 e 11 e as quadras 16 e 17 do residencial Hoffmann, nesta cidade, passa a denominar Avenida Natal Bersanete. Artigo 2º, fica o chefe do Executivo autorizado a confeccionar e a afixar placas indicativas da denominação referida no artigo 1º desta lei. Artigo 3º, para fazer as despesas inerentes da presente lei, poderá utilizar da seguinte dotação orçamentária prevista na Lei 2093/2019, de 26/11/2019, Orçamento Municipal para 2020. 07 060 15 451 0008 2064 33 90 30 0000. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2020. Antônio Roberto Marques de Souza, vereador. A presente matéria visa homenagear o pioneiro do município de Sertanópolis e tornar oficial, por meio do projeto em tela, o nome desta rua no referido loteamento. Tem ainda a finalidade de proporcionar à população que não dispõe de acesso momentâneo ou permanente a aplicativos de localização a identificação tradicional, física, do logradouro tão necessária para que possa se localizar. Diante do exposto, solicito vossa apreciação e apoio para o mesmo. Projeto de Lei 17/2020 dispõe sobre a denominação de rua no município e dá outras providências. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta à mesa executiva da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, para a devida apreciação do soberano plenário, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, Avenida, prolongamento da Rua Distrito Federal, medindo 5.622,6 metros, encravada entre as quadras 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do residencial Hoffmann, e o seu prolongamento no residencial Alto das Palmeiras, encravada entre as quadras 18, 17, 16, 15, 14 e 13, medindo 5.199,75 metros quadrados nessa cidade, passa a denominar Avenida Ardo Ernesto Venturelli. Artigo 2º, fica o chefe do Executivo autorizado a confeccionar e a fixar placas indicativas da denominação referida no artigo 1º desta lei. Para fazer as despesas, artigo 3º, para fazer as despesas inerentes da presente lei, poderá utilizar da seguinte dotação orçamentária prevista na Lei 2.903/2019, de 26/11/2019, Orçamento Municipal para 2020. 07 060 15 451 0008 2064 33 90 30 0000. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2020, Antônio Roberto Marques de Souza, vereador. Justificativa. A presente matéria visa homenagear o pioneiro do município de Sertanópolis e tornar oficial, por meio do projeto em tela, o nome desta rua no referido loteamento. Tem ainda a finalidade de proporcionar à população que não dispõe de acesso momentâneo ou permanente a aplicativos de localização a identificação tradicional do logradouro, tão necessário para que possa se localizar. Diante do exposto, solicito vossa apreciação e aprovação, apoio para aprovação do mesmo. Ao presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, senhor presidente, o vereador que este subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais e legais, requer a vossa excelência, após a anuência do plenário, o envio do presente expediente ao prefeito municipal
para que o mesmo requeira do Departamento Jurídico do Poder Executivo o cumprimento integral da Lei Municipal nº 2.917/2019, oficiando todas as entidades elencadas na súmula daquela, para que, a partir da publicação da referida lei, possam cumprir o exigido, e ainda que se tome os cuidados necessários para exigir de propensas empresas que poderão vir a participar de licitações no município. Justificativa. Tal solicitação é necessária para publicitar os atos da administração pública e, principalmente, para se fazer cumprir o que a referida lei preconiza, principalmente com vista aos recursos públicos dispendidos para tais entidades e empresas. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2020, Wagner da Silva, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Súmula. Solicita ao senhor prefeito do município de Sertanópolis a colocação de placas de identificação das ruas do conjunto residencial Sertanópolis 3 e que seja realizada um estudo da necessidade nas demais ruas do município. Soraya Aparecida Santa Rosa Bormo Estevão, no uso das atribuições do cargo de vereadora, vem pelo presente requerer que, após ouvido plenário, nos termos regimentais, seja solicitado ao senhor prefeito as seguintes ações: colocação de placas de identificação das ruas do conjunto residencial Sertanópolis 3. 2. Seja realizado um estudo da necessidade nas demais ruas do município no tocante à identificação. Em especial, o conjunto residencial Sertanópolis 3, por ser uma localidade nova, apresenta, conforme narrado por moradores, muitas dificuldades com o comércio local, entrega de aquisições com os Correios, pois encontram-se totalmente desprovidos de indicação dos nomes das ruas. Assim, cumprindo o papel de vereadora, solicito o empenho do atual prefeito em proceder à adequação necessária no conjunto residencial Sertanópolis 3, bem como o citado estudo para que se torne possível a adequação das demais localidades do município. Demonstrado o interesse público do presente, solicito o apoio dos demais edis. Sertanópolis, 7 de fevereiro de 2020, Soraya Aparecida Santa Rosa Bormo Estevão. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Súmula. Solicita ao senhor prefeito do município de Sertanópolis a tomada de medidas em caráter de urgência para que seja garantido o atendimento prioritário a idosos, cadeirantes, gestantes e portadores de necessidades especiais em todos os órgãos públicos do município de Sertanópolis, priorizando de imediato a reserva de vagas diárias para consulta médica. Soraya Aparecida Santa Rosa Bormo Estevão, no uso das atribuições de cargo de vereadora, vem pelo presente requerer que, após ouvido o plenário nos termos regimentais, seja solicitado ao senhor prefeito a tomada das medidas seguintes. 1. Seja tomada medidas emergenciais o atendimento prioritário de idosos, cadeirantes, gestantes e portadores de necessidades especiais em todos os órgãos públicos do município de Sertanópolis, incluindo para tanto a imediata divulgação com colocação de placas de informações. 2. Seja tomada as medidas necessárias que visem de imediato a garantia de reservas de vagas diárias para consulta médica a este grupo de munícipes acima citado, a fim de que seja atenuada as dificuldades noticiadas. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, a saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado, sendo latente que, na divisão territorial, esta obrigação recai aos municípios.
São muitas reclamações recebidas por esta vereadora no tocante aos atendimentos nos órgãos públicos municipais em relação às categorias de munícipes citados: idosos, cadeirantes, gestantes e portadores de necessidades especiais. No que se refere à prioridade, data vênia máxima a todos os servidores envolvidos nos processos, aclarando que refiro no momento a prioridade. Sabemos das dificuldades do gestor público, sabemos também do grande empenho por parte dos servidores municipais, mas entendo que uma melhor programação poderá contribuir com todos nessa luta da garantia de um atendimento de melhor qualidade. Este grupo de munícipes possui suas garantias prioritárias desde a Constituição Federal, mas importante seja tomada medidas locais a fim de garantir que isso se torne realidade. Externo meu reconhecimento e apreço por todos os servidores, conforme já mencionado, esperando que todos entendam a necessidade aqui trazida, sendo inquestionável que o presente expediente se restringe apenas à prioridade nos serviços prestados. Demonstrado o interesse público do presente, solicito o apoio dos demais edis. Sertanópolis, 7 de fevereiro de 2020, Soraya Aparecida Santa Rosa Bormo Estevão, vereadora. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Solicito ao senhor prefeito do município de Sertanópolis a fiscalização no tocante ao uso de caçambas estacionárias nos termos da legislação local. Soraya Aparecida Santa Rosa Bormo Estevão, no uso das atribuições do cargo de vereadora, vem pelo presente requerer que, após ouvido o plenário, nos termos regimentais, seja solicitado ao senhor prefeito a tomada das seguintes medidas. 1. Fiscalização no tocante ao uso de caçambas estacionárias nos termos da legislação local, em especial a Lei 2.282/2014. 2. Divulgação pelos diversos meios cabíveis da obrigatoriedade do uso de caçamba estacionárias, visando a conservação das vias e logradouros no tocante ao trânsito livre de entulhos e demais descartes. Em 2014, esta Câmara aprovou a regulamentação que trata o uso de caçambas estacionárias. Ocorre que são muitos os relatos por parte da população de Sertanópolis de que esta regra não está sendo cumprida em nosso município. Desta forma, inquestionável que cabe ao chefe do Poder Executivo a tomada de medidas que visem alcançar o cumprimento da norma editada nos exatos termos do artigo 19, Lei 2.282/2014, que segue abaixo transcrito. Demonstrado o interesse público do presente, solicito o apoio dos demais edis. Sertanópolis, 7 de fevereiro de 2020, Soraya Aparecida Santa Rosa Bormo Estevão. Artigo 19. A aplicação e a cobrança das multas aplicadas através de auto de infração e apreensão de qualquer bem e a cassação do alvará de funcionamento seguirá o disposto no Código de Posturas Municipal e no Código Tributário Municipal e outras leis complementares e ou correlatas, sendo responsável pela sua aplicação e ação fiscalizadora, a fiscalização de posturas do Departamento Municipal de Fazenda. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Súmula solicita ao senhor prefeito do município de Sertanópolis a tomada de medidas em caráter de urgência para que seja garantida a execução da Lei Municipal 2.390/2015, que trata do projeto Pé na Faixa. Soraya Aparecida Santa Rosa Bormo Estevão, no uso de suas atribuições do cargo de vereadora, vem pelo presente requerer que, após ouvido o plenário nos termos regimentais, seja solicitado ao senhor prefeito a tomada das seguintes medidas.
a tomada de medidas em caráter de urgência para que seja garantida a execução da Lei Municipal 2390/2015, que trata do projeto Pé na Faixa. 1.1. Entre as medidas, seja realizada uma campanha de conscientização em caráter de urgência. 2. Seja tomada as medidas necessárias para a sinalização do programa Pé na Faixa nos locais a serem praticados. O objetivo da lei municipal é trazer maior segurança para os pedestres e resguardar também o condutor de veículo. Ocorre que observamos que a referida regra não está sendo obedecida, tornando a medida preventiva ineficaz. Desta forma, é importante que o poder público tome as medidas a fim de que possamos garantir a segurança almejada pela legislação. Demonstrado o interesse público do presente, solicito o apoio dos demais edis. Sertanópolis, 7 de fevereiro de 2020, Soraya Aparecida Santa Rosa Bauermann Estevão. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, indicação. A vereadora que esta subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sertanópolis, solicitando do mesmo que determine ao setor competente e que está cuidando do sistema viário de nossa cidade, que proceda gestões no sentido que seja instalado na Avenida Vacir Gonçalves Pereira, na confluência da Rua São Paulo, semáforo com sistema de 3 tempos. Indica ainda que seja na Rua São Paulo, na esquina da Avenida Dr. Vacir Gonçalves Pereira, próximo da Biblioteca Pública Municipal, e a residência do Dr. Jair Alípio Costa, sentido estação rodoviária, colocado placas proibitivas de estacionamento de veículos em ambos os lados, numa extensão de 20 metros, partindo da Avenida Dr. Vacir Gonçalves Pereira. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2020, Leila de Cássia Piscinati Gomes. Justificativa. A medida ora indicadas são necessárias, isto porque principalmente objetivo do semáforo com sistema de 3 tempos é facilitar o acesso dos transportes coletivos. Esse tipo de transporte traz benefício diariamente a centenas de munícipes que precisam ir às cidades da região, principalmente Londrina e Ibiporã, seja para trabalhar, estudar, consultas médicas e até mesmo lazer. O transporte de coletivos são realizados pelas empresas Viação Garcia, Viação Ouro Branco, Viação Guerino 600 e empresa TIL Transportes Coletivos. Essas empresas têm reivindicado a implantação do sistema pelo sistema 3 tempos, o que é perfeitamente lógico e aceitável. Também a instalação de semáforo com sistema 3 tempos no local já citado virá sobremodo facilitar o acesso das empresas que realizam o transporte coletivo ao terminal rodoviário, o que indiscutivelmente trará benefícios aos usuários desse tipo de transporte. Não obstante, isso também haverá grandes benefícios para os condutores de veículos em nossa cidade e para a população de uma forma geral. Já que respeita a colocação placas proibitivas de estacionamento de veículos em ambos os lados, inclusive de motos, na Rua São Paulo, como acima explicitado, insta a salientar que esta medida facilitaria as manobras por parte de ônibus, especialmente que realizam o transporte coletivo, posto que, como se sabe, esse tipo de veículos são bastante longos. Ademais, nesse sentido, haveria também segurança para o pedestre que por ali transitam. A autora. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Indicação. O vereador que este subscreve no uso de suas prerrogativas regimentais e legais, indica que seja oficiado o senhor prefeito municipal,
solicitando do mesmo que tome as medidas necessárias, determinando à secretaria responsável que o mesmo viabilize a instalação de bebedouros elétricos ou assemelhados para o uso dos frequentadores dos espaços do Lago Tabocó. Justificativa. Tal indicação se faz necessária pelo fato de que não existe nenhum aparelho bebedor naquele local, sendo que hoje a prática esportiva é muito latente e o grande número de usuários daquele local e sobremaneira grande, pelo que não existe nenhum equipamento ou aparelho instalado que ofereça água potável gelada para os frequentadores. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2020, vereador Wagner da Silva. São essas as matérias, senhor presidente. Obrigado, vereador. Primeiro secretário, vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Na ordem do dia, informa aos nobres vereadores que consta na pauta da ordem do dia desta reunião a votação do veto número 18/2019, apresentado pelo senhor prefeito ao projeto de lei número 115/2019. Esclareço que, consoante as normas regimentais, a votação da aludida matéria será secreta. Para tanto, procederei à entrega de cédulas aos vereadores, os quais, após votarem, deverá depositar o voto na urna existente sobre a mesa. Informo que os vereadores que foram favoráveis à aprovação do veto deverão votar sim, e, evidentemente, os que optarem pela sua rejeição deverá votar não. Concedo a palavra ao autor do projeto, o vereador Dr. Wagner, para se manifestar. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Eu acho que todos os vereadores já sabem com relação a esse veto, o projeto de lei que foi apresentado com relação ao aumento do auxílio transporte para os estudantes. Era R$1.000 e com esse projeto que eu apresentei, inclusive a emenda, ela eleva para R$1.200. Como eu já disse anteriormente, antes de apresentar esse projeto, presidente, eu fui conversar com o prefeito e ele sinalizou positivamente com relação ao sancionamento dessa lei. Agora, inexplicavelmente, a gente teve uma surpresa em dezembro com relação ao veto. Ele disse que assinou, que o jurídico passou, enfim, não vamos entrar na matéria e tal. Então, eu peço encarecidamente para os nobres vereadores estar votando não ao veto, só informando que não é para elevo particular, isso é um favor, não, pelo contrário, isso é um benefício que a gente vai estar dando para o nosso estudante, que sai todo dia de Sertanópolis, vai para Londrina, para Cornélio Procópio. A gente sabe que R$200 para quem trabalha o dia todo e para quem paga, principalmente uma van, vai ser de grande valia. Então eu peço encarecidamente aos nobres vereadores para estar votando não ao veto do prefeito. Obrigado, vereador Dr. Wagner. Então procederei à entrega das cédulas de forma nominal. Primeiro a ser chamado, vereadora Ana Ruth Seco Matisco. Vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Vereador Glauco Rogério Gisleri. Vereador Guilherme Henrique Hoffmann. Vereador José Rogério dos Santos.
Vereadora Leila de Cássia Piscinati Gomes. Vereador Sidney Rogério Ribeiro. Vereadora Soraya Santa Rosa. Vereador Wagner da Silva. Convido os vereadores Antônio Roberto Marques de Souza e Glauco Rogério Ghisleri para proceder à apuração da votação. Tivemos 8 votos contrários ao veto, 8 votos não e 1 voto sim. Agora coloco em discussão as seguintes matérias. Primeiro, requerimento formulado pelo vereador Wagner da Silva, que requer que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, que solicita do senhor prefeito que o mesmo requeira do Departamento Jurídico do Poder Executivo o cumprimento integral da Lei Municipal número 2.917/2019, oficiando todas as entidades elencadas na súmula daquela, para que, a partir da publicação da referida lei, possam cumprir o exigido e ainda que se tome os cuidados necessários para exigir de propensas empresas que poderão vir a participar das licitações do município. Está em discussão. Pelo requerimento, presidente. Concedido, vereador Dr. Wagner. Essa lei, né, projeto de lei que também foi vetada pelo prefeito e depois foi promulgada, né, que a gente votou os vetos, com relação à obrigatoriedade, né, das entidades declaradas de utilidade pública, que recebem, né, subvenção do município, e as terceirizadas, de prestar conta diretamente para esta Câmara, né? Então, esse é um requerimento, né, vamos dizer que, digamos que é um alerta, para que o jurídico do município esteja oficiando essas entidades, para que elas venham cumprir, para não chegar depois e dizer que não sabia, né? No meio jurídico a gente tem muito disso, né? A pessoa, às vezes, quando ela é pega de surpresa, ela fala que não conhecia, não tinha conhecimento da lei, né? Porque essa lei, né, ela também prevê que, a partir do momento que a entidade ela não prestar essas contas, né, aqui para a Câmara, a partir de agora, ela pode ter esse recurso, né, bloqueado, né? Então, essa é uma atenção que a gente chama, né, para as entidades, principalmente para a Prefeitura, que, infelizmente, né, tem pecado muito com relação a isso, com relação de estar dando publicidade às questões legais do município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais, pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Segundo, é o requerimento formulado pela vereadora Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam, que solicita ao senhor prefeito de Sertanópolis a colocação de placas de identificação das ruas do conjunto residencial Sertanópolis 3
e que seja realizado um estudo da necessidade nas demais ruas do município. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Terceiro, requerimento formulado pela vereadora Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam, que solicita ao senhor prefeito de Sertanópolis a tomada de medidas em caráter de urgência para que seja garantido o atendimento prioritário a idosos, cadeirantes, gestantes e portadores de necessidades especiais em todos os órgãos públicos do município de Sertanópolis, priorizando de imediato a reserva de vagas diárias para consulta médica. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Quarto, é o requerimento formulado pela vereadora Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam, que solicita ao senhor prefeito de Sertanópolis a fiscalização no tocante ao uso de caçambas estacionárias nos termos da legislação local. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Quinto, é o requerimento formulado pela vereadora Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam, que solicita ao senhor prefeito de Sertanópolis a tomada de medidas em caráter de urgência para que seja garantida a execução da Lei Municipal número 2.390 de 2015, que trata do projeto Pé na Faixa. Está em discussão. Os que forem favoráveis, conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Informo que as indicações lidas no expediente foram despachadas favoravelmente. Determino o encaminhamento à assessoria jurídica da Casa e, em seguida, as comissões competentes das matérias que deram entrada na Casa no dia de hoje e lidas no expediente. Coloco na pauta da ordem do dia da próxima sessão o projeto de lei 084/2019, que dispõe sobre a denominação de loteamento e da outras providências, já estando adaptado ao seu contexto a emenda modificativa aprovada por essa Casa em reunião ordinária no dia 16 de dezembro de 2019. Nas explicações pessoais, concedo a palavra pelo prazo de 7 minutos à vereadora Soraya Santa Rosa. Boa noite, nobres colegas, senhor presidente, plateia presente, rádio ouvintes. Acender o fogo não é fácil, não, hein? Senhor presidente, sobre os requerimentos, eu nem quis me pronunciar, porque eu sei que logo seria minha fala, para não ser muito repetitiva. Sobre o Pé na Faixa, não sei se o senhor se recorda, nós dois, foi um projeto de nossa autoria, nós fizemos esse projeto em 2015. Será que ainda não deu tempo para adequar, para colocar para funcionar? Agora, com essa mudança do sistema binário, ficou perigoso, nós temos que ser sinceros, ficou perigoso. Então, isso aí vai facilitar muito para os pedestres e também para os veículos, os condutores de veículos, que vão ter atenção. O pé na faixa, como que funciona? Você tem uma sinalização que ali é pé na faixa, aquelas ruas de maior movimento. A pessoa sinaliza que vai passar, e o carro tem que parar, qualquer carro, moto tem que parar. Então, quer dizer, é um projeto de 2015, de nossa autoria, que está parado lá. Então, o que nós temos que fazer, que não sei o que tem que fazer, qual a medida, quem faz, mas eles têm que colocar esse projeto em prática. Outra coisa, senhor, fiscalização sobre as caçambas, se também foi uma lei de nossa autoria de 2014, que tanto a população pedia, o senhor se lembra? Fizemos essa lei, foi aprovada, sancionada. Acontece o seguinte, a grande maioria respeita, outros não. E vem a nós, vereadores, muitas reclamações. Em frente à minha casa, a pessoa está reformando e está aquela bagunça ali, e vem para a porta da minha casa e a gente pisa e entra e fica aquilo. Então, que seja um órgão competente, o órgão da prefeitura, que fiscalize isso.
que fiscalize, que é uma lei. Aqui eu não entendo a dificuldade que nós temos de cumprir, fazer cumprir as leis. É muito difícil aqui. Então, que seja feito isso, não é só, é questão de ordem, é questão de segurança, tanto para o condutor do veículo, de moto, principalmente, que aquela areinha escorrega, se passa, é um perigo para acidente, como também para os nossos bueiros, chove, o que acontece? Vai tudo aquilo para as bocas de lobo, para os nossos bueiros. Então, não é uma coisa assim, é um projeto que é necessário. É necessário isso. Então, que seja que o prefeito, o senhor prefeito, com a sua equipe, faça cumprir também essa lei. Sobre essa principalmente dos idosos, senhor presidente, eu não sei se o senhor... Também uma lei nossa aqui, foi outra lei que nós fizemos em conjunto sobre o estacionamento, sobre atendimento prioritário dos idosos. O senhor vai no banco, não tem. Aqui não vi também para idoso. A gente sabe que tem para cadeirante, estacionamento prioritário para cadeirante, mas e os idosos? E a terceira idade? Em farmácia tem que ter, em todos os órgãos, é uma lei que tem que ser cumprida também. Se é lei no município, tem que ter em todos os estabelecimentos, principalmente dos públicos. Prefeitura, hospital, escola, biblioteca, todos têm que ter, banco também, porque a lei é municipal. Então, que também se faça e que também reserve umas consultas, porque a gente agora tem senha, né, para atender. E, de repente, acaba a senha, não tem mais a consulta. E chega um idoso, chega um cadeirante, com necessidade especial, vamos dizer assim, uma gestante, acabaram-se as vagas. Então, que tenha, que seja, pelo menos três consultas para essa população que vem, para esses munícipes. É esse o pedido. Também sobre as placas, o residencial, a gente vem escutando muita reclamação que não tem placa nas ruas, não tem placa de identificação. E eu fui procurado por alguns municípios do Residencial Sertanópolis 3, que eles estão com dificuldades, correio, entrega de mercado, entrega de mercadoria, porque não tem nada, não tem identificação. Então, tem que falar que é a rua tal, perto do tal, a terceira rua entra à esquerda, entra à direita, não sei o quê. Então, quer dizer, onde mora o fulano, o ciclano. Para nós aqui, que Sertanópolis cresceu, a gente já tem alguma dificuldade. Imagina para as pessoas de fora, imagina para o correio, para a transportadora. Então, que seja colocada, que seja providenciada a colocação das placas, não só ali. É que veio especificamente esse público, essa população. Mas na nossa cidade toda, que seja feito esse estudo, seja fiscalizado, que saia uma pessoa, vá ver onde que está faltando ali e que comece a colocar essas placas. Que também é uma necessidade para quê? É uma necessidade que é um bem para a população e facilita também os entregadores, facilita muita coisa, né? O auxílio transporte. O auxílio transporte foi uma lei implantada por nós na outra gestão também, que era um valor bem menor, que com a ajuda do nobre colega, que aumentou, claro, com todos os vereadores. Então, gente, quem não tem, é tão difícil. Eu já fiz faculdade, 2, eu já estudei, e você vê a pessoa, você vê a pessoa que não tem hoje, vamos dizer, R$5 para comprar um refrigerante e um pão de queijo. Então, quer dizer, às vezes as pessoas falam assim, é tão pouco. Não é pouco. Para quem não tem, é muito. É muito. Eu estudava e tinha pessoas que a gente via que não tinha, que contava moeda para aquilo, para comer um lanche, porque tinha almoçado e não tinha jantado, e já era tarde, não tinha até já a janta para... Então, quer dizer, muitas pessoas falam assim, é pouco. Não é pouco, não.
pode ser pouco, mas para aquela pessoa que precisa, que necessita, ela agradece muito. Então, pena que não podemos aumentar para mais, porque a nossa vontade seria para esses estudantes que fosse um valor maior, né? Mas não temos condições ainda. Então, senhor presidente, sobre o sistema binário, eu andei pela cidade, né, para ver. Eu notei algumas placas, tem umas placas que diz que pode ir à direita, aí a paralela diz que você tem que seguir reto. Como que a pessoa... Então, tem algumas placas que estão com problema, assim, que estão com... Acho que foi alguma... às vezes acontece, uma fase de adequação, né? Então, que seja feito essa vistoria novamente, que seja visto. E nós temos que lembrar a população que teve a mudança, mas para o sistema binário, que ainda está em fase de adaptação. Então, quer dizer, pode ter algumas mudanças, se vê que não está dando certo, né? Claro que vai ter alguma mudança, mas que veja, que passe alguém que veja essas questões de placas, né? Porque tem umas placas que estão meio confundindo a população. Até aqui na avenida eu vi muita gente, não sei se o senhor percebeu, sim, para no farol, daí ela tem... Segue e vira à direita. A pessoa não acha que não pode mais entrar à esquerda, então a pessoa vai reto e dá a volta. Então, gente, por hoje é só, eu agradeço a todos, muito boa noite. Obrigado. Obrigado, vereadora Soraya Santa Rosa. Concedo agora a palavra, pelo prazo de 7 minutos, ao vereador Antônio Roberto Marques de Souza, o pastor Antônio. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, amigos presentes, aqueles que nos assistem Facebook e nos acompanharão também via Rádio Sertão. Senhor presidente, apenas uma palavra explicativa em relação aos 7 projetos apresentados nessa noite, de denominação de ruas. Aqui são ruas do residencial Hoffmann, né, e não existe uma lei, não houve uma lei nominando. Então, esse projeto não está mudando nada, né? Ou melhor, de lei, de fato, existe, mas de lei não existe. Então, o objetivo desses projetos é apenas oficializar, tornar oficial através dessa lei. E nós aproveitamos também a oportunidade e vendo o orçamento, a previsão, o orçamento para 2020, dentro da rúbrica apropriada, né, nós vimos que existe um recurso muito bom, e a gente está fazendo aí a indicação de fonte, né, para que nesses lugares, igual Residencial Hoffmann, onde não existe nenhuma placa com o nome de rua, então a gente está apontando aqui a fonte, né, para que venha também fazer esse investimento e venha a fazer a colocação dessas placas mostrando. É verdade que todas essas ruas já estão no Google Maps, nós temos essa possibilidade, né, de localização através do aplicativo, mas é muito importante essa placa física, essa identificação para as pessoas. Então, a primeira explicação é que é uma oficialização, estamos oficializando, tornando oficial esse nomes de ruas, né, que já foi previsto pelo loteador. O loteador, né, fez a escolha desses nomes, né, e nós estamos mantendo os nomes e apenas tornando oficial. Então, essa palavra de explicação, eu agradeço pela oportunidade, desejo a todos uma boa noite, uma boa semana, e até segunda-feira, se Deus assim o permitir. Obrigado, vereador pastor Antônio. Concedo agora a palavra, pelo prazo de 7 minutos, à vereadora Leila Piscinati. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, ouvintes da Rádio Sertão amanhã.
Primeiramente, quero falar sobre essa indicação, sobre o semáforo 3 tempos, que o principal objetivo é facilitar mesmo o transporte dos coletivos. E é um pedido das empresas, né, da Garcia, da Ouro Branco, da Guerino, né, que vai facilitar para eles, mas também para os ônibus escolares e também para as vans, né, que transportam os nossos alunos. Então, assim, como que funcionaria o sistema 3 tempos? O primeiro tempo fecha o sinal vermelho para os veículos que trafegam na rua São Paulo, Caixa Econômica, sentido rodoviária, e, ao mesmo tempo, abre o sinal verde na Avenida Dr. Vacir Gonçalves Pereira, nos 2 sentidos. O segundo tempo fecha o sinal sinal vermelho na Avenida Dr. Vacir Gonçalves Pereira nos 2 sentidos e, ao mesmo tempo, abre o sinal verde na Rua São Paulo. E o terceiro tempo fecha o sinal sinal vermelho na Rua São Paulo, Caixa Econômica, sentido rodoviária, na esquina dos Correios. E fecha na Avenida Dr. Vacir Gonçalves Pereira, sentido Risato para o Itaú. E abre na Avenida Dr. Vacir Gonçalves Pereira, Itaú, sentido Risato. Os veículos terão opção de virar daí à esquerda na Rua São Paulo, sentido rodoviária, pois os veículos da avenida que vinham do Risato, sentido Itaú, estão parados em frente à casa ali do Dr. Jair. E assim faz a repetição nos tempos programados. Aí eu coloquei uma indicação também para uns 20 metros na Rua São Paulo, ali na direção ali da biblioteca e da casa do Dr. Jair, tem uns 20 metros de estacionamento para que não seja estacionado carros ali, porque os ônibus viram ali. Então, ônibus é um veículo longo, caminhões também. Então, assim, sempre é perigoso, fica assim bem apertadinho. Então, só um trechinho de 20 metros ali para que eles possam fazer essa virada com mais segurança. E é segurança não só para os ônibus, mas também para os pedestres, né? Porque, às vezes, tem gente ali, caminhando por ali, é um perigo também, né, gente? Então, a gente pensando na segurança dos nossos munícipes. E daí, falando um pouco também do sistema binário que está sendo implantado, como a gente estava falando, é uma fase de adaptação, né, gente? O pessoal ter um pouquinho de paciência e, se precisar, se for visto que vai precisar mudar alguma coisa, com certeza eles vão estudar e vai ver o que fica melhor, né? Então, por enquanto, está meio confuso, o pessoal está meio nervoso, né? Mas vamos ficar calmo, que vai dar tudo certo, que vai ser melhor. No futuro, todos vão perceber que é melhor para nós, é melhor para os nossos munícipes, para Sertanópolis, que está crescendo, né, gente? E eu queria agradecer ao Departamento de Obras, né? Conversando aqui com os meus colegas, e que, assim, eu falei semana passada da questão das lâmpadas queimadas, né? E aí o Departamento de Obras já tomou iniciativa e está fazendo as trocas das lâmpadas queimadas. Então, assim, eu quero agradecer que eles estão fazendo isso já e parabenizar também por esse feito. E quanto ao pé na faixa que a Soraya falou, eu acho assim uma questão assim de conscientização mesmo. Acho que tem que ser feito um trabalho de conscientização. Ainda essa semana, Soraya, eu estava conversando com uma munícipe aqui da cidade e ela falando da necessidade do povo parar, né? De ter essa parada quando o pessoal vai atravessar. Que até no elevado, onde tem a faixa elevada, até no elevado o povo não está parando. Então, assim, eu acho que é uma questão mesmo de conscientização dos munícipes para que isso aconteça de fato, como acontece em Londrina, né? E lembrar a todos, né, da dengue, né, gente? Que, graças a Deus, eu acho que o nosso município está assim, um pouco tranquilo ainda. A gente tem conhecimento que outras cidades da região está assim, um pouquinho mais complicado. Assim, a gente tem cobrado da prefeitura, da vigilância sanitária, até dos nossos munícipes. Eu acho que todo mundo está se conscientizando mais em cuidar. A gente sabe que a vigilância está
está em ação, junto com as escolas, né, junto com a comunidade, até o pessoal do Moinho Globo, né, que eu já até falei aqui uma vez, agradecer muito a eles também, junto com as igrejas, né, e todo mundo na batalha contra esse Aedes aí, esse mosquito da dengue, para que Sertanópolis fique livre disso, né, gente? Então, pessoal, vamos ajudar todo mundo aí cuidando dos quintais, né? Uma boa noite a todos e até semana que vem. Deus abençoe. Obrigado, vereadora Leila Piscinati. Concedo agora a palavra, pelo prazo de 7 minutos, ao vereador Dr. Wagner da Silva. Quero agradecer, né, aos vereadores, os 8 vereadores que votaram não ao veto do prefeito, né? E quero crer que esse voto contrário foi por engano, porque o privilegiado, né, o beneficiário dessa lei é o estudante, não é o vereador A, B nem C. Presidente, eu fiz uma indicação, né, foi lido no expediente, com relação ali ao Lago Tabocó. Né, a gente sabe que hoje existe, né, uma grande concentração de pessoas, né, no município, nos fins de semana, e fui, né, procurado por uma pessoa que faz o uso do Lago Tabocó todo dia praticamente. Ela me chamou atenção com relação a esse bebedouro, né? À primeira vista pode até parecer assim estranho, mas como é que vai instalar um bebedouro no Lago Tabocó? Semelhantemente, né, como existe nas escolas, principalmente lá na São Tomás de Aquino, que nós fomos visitar, existe lá, né, a refrigeração, um bebedouro, que eles fizeram um sistema que não venha assim ser, né, furtado ou roubado. Então a gente sabe que infelizmente hoje ali no Tabocó não tem nenhuma, quer dizer, deve existir uma torneira, né? Se é que eu estou pensando ainda, fica ali na esquina perto do Pissoloto, né? Do resort. Então eu gostaria, né, de chamar a atenção do executivo, do Poder Executivo, para empreender, né, um esforço, um pouquinho, né, para ver se instala esse bebedouro ali, né? Outra questão também que a gente já fez, né, várias indicações com relação aos sanitários, né, aos banheiros, foi colocado banheiro químico, né, então eu acho que não é impossível, né, se colocar ali um bebedouro, um sistema para que a pessoa, né, que faz ali a prática do esporte, ela venha ter ali uma água potável, né, e também gelada. E também, presidente, eu gostaria só de tecer algumas informações com relação ao sistema binário, né, que eu acho que é o assunto, né, do momento no município, né, informar, como eu já estive falando, né, com várias pessoas que vieram me perguntar. Esse é um projeto que não passou por essa Câmara, não foi votado. Ainda assim, se passasse, nós íamos votar, né, e eu não quero ser hipócrita de dizer que eu sou contrário a esse sistema, mesmo porque eu fiz várias indicações, acredito que vários vereadores também, pedindo, solicitando, né, algum estudo com relação para melhorar o nosso sistema viário, né? Como foi dito aqui pela vereadora Leila, né, ainda uma fase, né, de adaptação. Já soube, né, que o município, através do Departamento de Obras e Engenharia, está verificando, né, algumas placas que foram colocadas. Eu, particularmente, já entrei na contramão umas 2, 3 vezes, né, então até se acostumar, né, com essa mudança, mas eu creio que vai ser assim, de total benefício para o município. Né. A gente sabe que esse sistema que foi substituído é da década de 30, né, então, né, quantos anos que não faz isso? Então, né, a gente pede, né, mais uma vez, né, posso ser, né, até objeto de chacota, mas peço, né, encarecidamente à população, tenha mais um pouco, né, de paciência, né, e dadas as circunstâncias, a dimensão que se tornou essa questão do sistema binário, né, que tudo ao seu tempo vai se encaixar. Né. Já foi falado que não vai ser aplicado nenhum tipo de multa, é justo, né, até haver essa adaptação concreta. E também essas placas, né, que está causando assim, um certo tipo de dificuldade ou também assim, de dúvida, né, tenho certeza que o município, através do departamento competente, ele vai estar verificando isso. Né. Então, esse é o nosso desejo,
para que esse problema, né, mais esse problema venha a ser solucionado. Tá? No mais, uma boa noite a todos, que Deus os abençoe. Obrigado, vereador Dr. Wagner da Silva. Concedo agora a palavra. Não tendo mais vereadores inscritos para falar nas explicações pessoais, agradeço a presença do Claudemir Marques aqui presente, companheiro Queger, aqueles que nos acompanham via Facebook. Informo que a leitura da Bíblia Sagrada na próxima sessão ficou a cargo do vereador Guilherme Henrique Hoffmann e ficou a cargo do vereador Glauco Rogério Ghisleri nos representar no programa Fala Vereador da Rádio Sertão FM. Convido agora a todos para ficarem em pé e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião.